Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu hoje estarei aí começando o capítulo 14. Lembrando que eu tenho uma playlist com a exposição de todos os capítulos anteriores, desde o capítulo 1 até o capítulo 13. Eu vou deixar no card acima a playlist para que você possa assistir os demais vídeos expondo este Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Então, vamos lá para o capítulo 14, que começa com a cura de um homem no dia de sábado. Está aí. Cura de um hidrópico no dia de sábado. Diz assim: aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Interessante isso aqui. Os fariseus, eles sempre estavam olhando para Jesus. Eu entendo que os fariseus sabiam muito bem que Jesus, ele era o Messias. Muito bem, sabiam muito bem. Eles não tinham dúvidas. Mas então por que sempre eles estavam perseguindo ao Senhor? E por que eles não queriam aceitar que Jesus era o Mashiach? Por pura inveja e talvez por perda de poder. E veja que aqui ele entrou na casa de um dos principais fariseus. Aqui, principais aqui é Arron, que é o líder, o chefe, o governador, comandante, palavra grega. Lembrando que os fariseus, essas pessoas, os fariseus vem da palavra parush, e fariseus que está no plural é parushem, e parushim é um grupo de pessoas que eram religiosos ali. Esse movimento ele começou depois do exílio babilônico e eles procuravam reconhecimento e mérito através da observância externa dos ritos e formas de piedade, tal como lavagens cerimoniais, jejum, orações, esmolas. Sempre a gente vai ver isso, eles procuravam dar esmolas, orar várias vezes por dia, se preocupavam com as lavagens cerimoniais. E eles se orgulhavam também das suas boas obras. Outra coisa também, eles acreditavam nos anjos bons e nos anjos maus. Eles eram totalmente diferentes dos saduceus, que não criam na ressurreição, não criam praticamente em nada. Mas agora os fariseus não, eles tinham fé, acreditavam nos anjos bons e maus, nos demônios, nos anjos do Senhor, na vinda do Mashiach. Tinham esperança de que os mortos eles seriam ressuscitados. Criam também que esses mortos eles receberiam uma recompensa no final de tudo. Outra coisa, eles criam também na penalidade do inferno.
Ou seja, eles criam que as pessoas que não fizessem algo de bom, eles seriam enviados para o inferno. De acordo com Flávio Josefo, eram mais de 6.000 parushim nos dias de Jesus. E eles eram inimigos do Senhor. E pode ver que Jesus, durante seu ministério, ele condenou assim, de uma forma veemente, a atitude dos fariseus. E até porque os fariseus, esse nome fariseu, ele tomou essa forma, essa conotação negativa. Quando fala, o fulano é um fariseu. Ou seja, parece que é símbolo de alguém que é um hipócrita, um falso. E sabemos que não é nada disso. O parush é separado. Parushim são separados, aqueles que vivem uma vida de dedicação. E Jesus condenou essas pessoas. E foi justamente na casa de um dessas pessoas, do fariseu desse, ele era um líder, ele era o governador, que Jesus entrou no dia de sábado e para comer pão. E eis, então, na verdade ele entrou na casa de um fariseu, mas tinha mais pessoas lá. Eis que o estavam aí, o plural aí, estavam observando. Prosseguindo aí, ora, diante dele se achava um homem hidrópico. O que é um hidrópico? A palavra hidrópico a palavra grega é rudrópicos. Rudrópicos que sofrem de hidropisia. Ou seja, a pessoa está com um mau funcionamento nos rins. E devido ao fato de seus rins não funcionarem bem, a pessoa fica inchada, fica barriguda, principalmente na região do abdômen, fica crescido, mas a pessoa no todo ela fica muito inchada porque os seus rins não estão funcionando bem. Então um mau funcionamento dos rins faz com que a pessoa não fique livre dos líquidos, né, da água que a pessoa ingeriu. Então a palavra grega aqui é rudrópicos. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, assim tinha outro grupo lá. Ele estava na casa de um dos principais, né, do líder ali da sinagoga, provavelmente. E Jesus dirigiu-se aos intérpretes. Detalhe, provavelmente Jesus não faria muita coisa se eles não tivessem o observando. Mas Jesus fez algo de propósito, justamente porque ele sabia muito bem que esses dois grupos aqui estavam observando a sua pessoa. Olha, eis que eu estava observando. Observar aqui, a palavra paraterel, aí no versículo anterior, versículo 1, paraterel é assistir, manter os olhos no sentido negativo, vigiar. Eles estavam vigiando Jesus. E aí Jesus se dirige aos intérpretes da lei, que é os nomikos. O adjetivo grego nomikos é alguém que é instruído na lei mosaica. Então, nomikos, esse adjetivo, é alguém que era instruído na lei de Moisés. E aos fariseus, os quais eu já falei, perguntou-lhes. Então Jesus, ele observa ali o hidrópico, diante dele se achava um homem hidrópico. E ele pergunta para esses dois grupos, os intérpretes da lei e aos fariseus: é ou não é lícito curar no sábado? Porque outras vezes eles já tinham condenado a atitude de Jesus de curar ao sábado, chegando à conclusão que curar uma pessoa no sábado ele estaria
transgredindo, quebrando o sábado. Mas sabemos que trabalhar no sábado, que era uma quebra do sábado, mas fazer o bem ou o mal não tinha nada a ver com o trabalho. Mas os fariseus, eles procuravam algo para condenar Jesus. Interessante que, olha, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. Ou seja, ficaram calados. E tomando, o curou e o despediu. E Jesus tomou ele, aquele homem hidrópico ali, que estava diante da multidão, todos ali, e Jesus o curou. A palavra grega curar aí é iaomai. Esse verbo iaomai é sarar, tornar perfeito, e o despediu. Interessante que Jesus mandou ele embora. A palavra grega, o verbo aí, apoluo, o apoluo aí é despedir, ou seja, mandar partir, deixar ir livre. A seguir, o 5 aí, a seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Interessante. Fez uma pergunta. Claro que esse grupo aí, tanto os nomicos como os parushim, eles iam tirar o filho de dentro de um buraco, ou tirar o boi de dentro de um buraco. Porque o poço aqui é o frear, é um buraco, é um abismo, também significa poço. E é um orifício estreito, é um buraco na terra. Então, se o filho, aí é o ios, o seu filho, ou o boi, a vaca, porque o termo grego é bous, o substantivo masculino aí, bous, significa tanto boi como vaca. E diz, logo, não o tirará logo mesmo em dia do sábado? A isto nada puderam responder. Nada. Por quê? Interessante que lá na lei, em Deuteronômio 22:4, diz assim: se vires o jumento que é de teu irmão, ou o seu boi caídos no caminho, não te desviarás deles, sem falta o ajudarás a levantá-los. Não está dizendo aqui que esse ato é uma quebra do sábado. Ele não diz, no dia de sábado, se você vira um jumento do teu irmão caído ou um boi, você não levanta ele, não. Aqui, se vires, está lá em Deuteronômio 22:4. Se vires o jumento que é de teu irmão ou o seu boi caídos no caminho, não te desviará deles, sem falta o ajudarás a levantá-los. Lá também, em mesmo texto praticamente, Êxodo 23:5, se vires o jumento daquele que te odeia, olha aí, se vires o jumento daquele que te odeia, ou seja, seu inimigo, caído debaixo da sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Faz a pergunta lá em Êxodo 23:5. Certamente o ajudarás a levantar. Então veja que bem lá no Antigo Testamento já se pregava o amor até ao inimigo. Se você vira o jumento aí do teu inimigo, aquele que te odeia, caído, você vai ajudar a levantar. Interessante. Então, lá no Antigo Testamento já dizia isso. Ou seja, tem uma parte também que está
no capítulo anterior que eu já meditei, olha, respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não o leva a beber? Então, pode ver que no capítulo anterior eu já falei sobre isso aqui, sobre o fato dos fariseus serem hipócritas no que se diz respeito ao que é verdadeiramente a quebra do sábado. Então eles já sabiam muito bem, por isso que nesse exato momento que eles não puderam responder nada. Ficaram calados, emudecidos diante da atitude de Jesus. Como eu disse anteriormente, deixa eu voltar para a tela principal aqui, que já venceu aí, no próximo vídeo. No próximo vídeo está ali falando sobre a instrução à humildade. Mas, encerrando aí, podemos chegar a essa conclusão, que os fariseus sabiam muito bem que Jesus, ele era o Messias. Eles não queriam aceitar. Sabiam muito bem, devido aos milagres que Jesus fazia, tudo aquilo que Jesus falava. Jesus, quando veio, ele não cometeu nenhum delito, ele cumpriu toda a lei. Jesus não tropeçou na lei, ele não desobedeceu a lei, ele cumpriu a lei toda, nos mínimos detalhes. Então, mesmo curando no sábado, ele estava fazendo o bem, ele estava libertando as pessoas de suas enfermidades. Então, no próximo vídeo, estarei dando continuidade aí no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.